Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla e estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha. Hoje nós vamos falar sobre leis contra o racismo ganham destaque após novos dados de discriminação. Hoje tudo isso aqui no Entrevistas DPE, porque no país tão miscigenado e diverso, porque o racismo ainda é tão estrutural, né, gente? Infelizmente, neste episódio nós conversamos com a doutora Nicole Salustiano, advogada, sobre as medidas legais contra a discriminação racial no Brasil. Doutora Nicole, seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Muito obrigada e muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje conversando sobre esse tema tão importante. O prazer é todo nosso em recebê-la. Desde já, muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo. Mamãe, há pouco tempo, né? De uma princesa, a gente está ali olhando para ela. Então, doutora, para nosso começo de conversa, quais são as principais formas de discriminação racial que as pessoas pretas enfrentam no Brasil hoje? Então, as pessoas pretas no Brasil, elas enfrentam diversas formas de racismo. Os principais, na minha opinião, é o racismo estrutural, que vem dentro das instituições públicas, das instituições privadas, dentro da sociedade. A gente tem também um racismo recreativo, que é aquele racismo que é feito através das piadas de mau gosto, das piadas que fortalecem um estereotipo ruim às pessoas pretas. A gente também tem um racismo dentro da questão do emprego, da educação, da saúde. E é isso. Infelizmente também nas redes sociais a gente vê muito essas questões, né? Muitas ofensivas, as pessoas se encorajam mais por estar do outro lado de uma tela e começam a xingar, a falar coisas assim que realmente ferem muito o ser humano. Racismo, preconceitos, a gente costuma ver muito isso e é muito triste, né? Pleno século XXI isso ainda acontecer. Na sua opinião, a legislação brasileira ela é o suficiente para proteger os direitos das pessoas pretas? Então, a nossa legislação brasileira, ela tem um arcabouço muito bom. A gente possui diversas leis que amparam as pessoas pretas, mas eu acredito que ela não é o suficiente. Além das leis, a gente precisa de políticas públicas maiores, de políticas públicas antirracistas, para que a gente possa plenamente ter esse combate. Exato. E quais são os principais dispositivos legais, né, que garantem a proteção contra a discriminação racial no Brasil? Então, como eu lhe falei, nós temos vários. A gente pode citar a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º. A gente também tem a Lei do Racismo, com o número 7.716 de 89. A gente também tem o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288 de 2010, e a gente entra com uma novidade legislativa também, que é a Lei 14.532 de 2023, que é a lei que equipara a injúria racial com o racismo. Então, além dessas outras leis, também a gente tem a lei de cotas e diversas outras. Então, eu costumo dizer que o Brasil ele tem um arcabouço jurídico muito bom, mas o que falta, além desse arcabouço jurídico, é as leis, de fato, serem mais aplicáveis, alcançar realmente a quem precisa. Entendi. E como é que o sistema de justiça brasileiro ele tem lidado, né, com casos de racismo nos últimos anos? Então, nos últimos anos, a gente vem avançando bastante. O Supremo Tribunal Federal ele vem dado decisões favoráveis para os casos de racismo, incluiu também essa questão da injúria racial, comparando ao crime de racismo. Outros tribunais também eles vêm avançado e tendo um olhar muito maior para essa questão. E essas decisões, elas fortalecem para a causa. Qual é a diferença entre o racismo e injúria racial no ponto de vista jurídico? No ponto de vista jurídico, a diferença é a seguinte: o racismo ele é feito contra pessoas pretas, pessoas negras, num coletivo, atinge um coletivo inteiro. Por exemplo,
pessoas pretas não entrarão nesse estágio de futebol. Está atingindo ao coletivo. A injúria racial ela é diferente, ela atinge a pessoa em si. Por exemplo, você não vai entrar nesse estádio de futebol, você está proibida por conta da sua cor, está atingindo o seu eu. Então essa é a diferença. O racismo ele é de forma coletiva e a injúria racial é de forma pessoal. Outra coisa muito triste que a gente vê em relação também a estádio de futebol são os torcedores, quando estão lá na torcida, os jogadores estão lá jogando e de repente eles ficam ali contrariados com alguma atitude naquela hora do jogo e gritam macaco. Isso não é legal, isso já aconteceu inúmeras vezes, né? Sai nas redes sociais, nos noticiários, aí a gente presencia infelizmente isso direto, né, doutora? Isso é muito triste. É muito triste. E assim, essas questões que acontecem hoje com o mundo da tecnologia que a gente vive, é até bom porque elas ganham visibilidade e a partir daí a gente pode combater ainda mais, porque hoje as tecnologias elas podem influenciar para o bem e para o mal. E nessa questão em específico, logo quando acontece um jogo, que são diversas vezes, logo a rede social, ela vai para cima. Olha, está sendo feito racismo, vamos investigar, vamos encontrar as pessoas responsáveis por isso. Eu já vi diversos casos onde, graças às tecnologias, que são aquelas tecnologias que podem, através de reconhecimento facial, identificar as pessoas que causaram esse mal e a partir daí elas foram punidas de forma correta. Exatamente, já tem muitos locais que já está dessa forma, né? Tendo aí o reconhecimento facial para identificar ali aquele meliante que causou ali aquela situação constrangedora. E quais são os principais desafios enfrentados pelas vítimas de racismo ao buscar justiça? Nossa, esse é um tema muito importante de ser falado, porque apesar de vivermos hoje no século XXI, com todas as novas tecnologias, com todos os avanços, ainda há um preconceito. As pessoas ainda acham que o racismo ele não existe. Então, quais são esses principais desafios? Muitas das pessoas que vão procurar a justiça, elas acham que não foi nada, que foi só um comentário, que elas vão ser retalhadas, que elas não vão conseguir, às vezes também por falta das questões das provas, que é um pouco complicado, tem que reunir as provas, além das provas também. A maioria das pessoas que vivem esse racismo, elas já estão numa posição de desigualdade social, então isso influencia bastante. A morosidade da justiça também, porque as pessoas pensam que vai demorar muito e que vai acabar não dando em nada. Então, são diversos desafios que essas pessoas enfrentam até chegar na justiça. Até mesmo quando vai registrar um boletim de ocorrência ali, às vezes por parte da própria instituição, aquele preconceito de não é nada, deixa passar, foi um comentário. Então, há tudo isso. Infelizmente, a gente passa por esse tipo de racismo em muitas áreas também, né? A questão de pessoas pretas, crianças especiais, né? Os LGBTs, QIs enfrentam muito esse tipo de coisa, os indígenas. E é muito triste a gente ver essa desigualdade tão grande. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, o que faz pensar que ele é melhor do que outras pessoas. Realmente, por eu não ter esse tipo de sentimento, graças a Deus, eu fico tentando entender por que as pessoas são assim. Doutora, você acredita que há racismo institucional nas estruturas do Estado brasileiro? Nossa, com certeza. E esse racismo, ele é muito visível quando a gente vai falar da política, quando a gente vai falar de cargos de liderança. A gente vê essa subrepresentação de poucas pessoas pretas estarem nesses locais. E isso influencia, querendo ou não, até nas políticas públicas. Porque se a gente não inclui o suficiente essas pessoas para fazer essas políticas, como é que elas vão ter, de certa forma, ser alcançadas se não foram feitas por elas mesmas, pela categoria, foram feitas por outras pessoas que não entendem o que as pessoas negras passam. Então, é muito triste dizer isso, porque nós vivemos em um país com uma diversidade imensa, e mesmo vivendo num país diverso, a gente ainda tem tantos preconceitos. É inacreditável até. Realmente é inacreditável mesmo. E as políticas de ações afirmativas, elas têm surtido efeito no combate às desigualdades raciais?
Sim, elas têm surtido efeito. A gente pode citar um exemplo das cotas raciais dentro das universidades públicas, as universidades federais, onde hoje a gente tem uma população ali negra, uma população preta fazendo parte das universidades. A gente tem um número de universitários muito grande. Aumentou nesses anos todos. Hoje a gente podia dizer que quase 40% estudante negro, estudante preto, conseguiu entrar. Mas aí nós vimos do quê? De vários e vários anos para que esse número aumentasse. Não foi algo que aconteceu, podemos dizer, do nada, mas foram vários anos para que realmente essas cotas... Viesse a funcionar, Isso. Né? Como é que a jurisprudência, né, dos tribunais superiores tem contribuído ou não para o enfrentamento do racismo? Tem contribuído, de forma como eu já havia falado, das decisões favoráveis ao racismo. Então, a partir do momento em que eles dão decisões favoráveis sobre o racismo, sobre a injúria racial, eles contribuem para que outros tribunais também possam seguir essa mesma linha e contribui também para que os operadores do direito, para que todas as esferas jurídicas possam ter um olhar mais aguçado para essa questão. Muito bem. Doutor, o que ainda precisa ser mudado, né? Mudar na prática para que os direitos da população preta sejam respeitados de forma plena? Nossa, a gente precisa mudar em muita coisa. Eu acho, na minha opinião sincera, o principal eixo disso tudo é a educação antirracista. É a educação ali desde da educação do ensino primário. Ensinar as crianças. Além de ensinar as crianças, a gente precisa da mobilização da sociedade civil também, para que tenham campanhas antirracistas. A gente precisa também dar um incentivo para que as pessoas negras estejam em locais de liderança. Então, eu acredito que a gente tem uma mudança, assim, significativamente quando a gente der o primeiro passo, que é a partir dessa educação antirracista. Porque aí a gente vai mudar dentro das instituições públicas, das instituições privadas, a gente vai entrar na questão da saúde, do emprego, de todas as esferas do poder. Exato. As pessoas... no real, assim, elas não precisam ter pessoas assim na família para que tenham uma compreensão, né, para que hajam com empatia. No caso, eu tenho um de cada. Eu tenho parentes indígenas, tenho pretos, tenho brancos, tenho homossexuais também na minha família. Então, assim, nossa, você não precisa ter isso na família para poder ter compreensão, né, ter um olhar de empatia. A gente precisa respeitar um ao outro, isso é que é de fato, né? É verdade. Isso precisa ser ensinado, não só dentro de casa, mas fora também. Já desde pequeno ensinar os nossos filhos, olha, todo mundo é igual, independentemente de cor, de raça, de situação financeira, nós somos iguais. Pelo menos é isso que eu tento passar para os meus filhos e, graças a Deus, estão seguindo a mãe. Ai, que bom. E é isso que eu irei passar para minha filha também. Exato. Que essas diferenças, elas são mínimas. A diferença é que nos torna iguais. Isso, se todas as famílias parassem para ver, se colocar, e se fosse na minha família que tivesse um preto, e se fosse na minha família que tivesse um indígena, se fosse na minha família que tivesse um LGBT, eu gostaria de estar passando por essa situação, né? Piadinhas, sendo evitado e várias sendo outras coisas, sendo excluído. Né? Nossa, isso nem me fale. Eu tenho filho especial, né? E sei na pele exatamente o que é isso. Não é bom, não é fácil, dói lá na alma, principalmente quando se trata de um filho seu, que você prefere que seja 1000 vezes em você do que nele. Então, isso dói. Então, a gente, como ser humano, tem que melhorar cada vez mais, né? E pensar no outro como se fosse com ele. E você, doutora, poderia citar algum caso emblemático de racismo que tenha gerado uma repercussão aí no meio jurídico? Sim, esse caso que eu irei citar, ele não só teve repercussão no meio jurídico, mas em toda a sociedade. No ano passado, em 2024, nós tivemos a culminância, na verdade, desse caso, onde a filha dos atores, do Bruno Galhaço... Lembro. Você lembra? Recordo, sim. Do Bruno Galhaço e da Giovanna, a Titi, ela sofreu lá por volta de 2017... racismo e injúria racial feito por uma influenciadora
que simplesmente se achou no direito de comentar em um post dela, falando coisas horríveis sobre a pele de cor dela. E aí, os atores, eles, assim, tiveram todo um trabalho lá desde 2017 procurando por justiça. E agora, em 2024, ano passado, bem recente, foi decidido, e assim, foi um caso histórico, porque essa influenciadora, ela recebeu uma pena de 8 anos e 9 meses e nunca no Brasil tinha acontecido isso. Essa foi a maior pena que alguém recebeu por injúria racial e por racismo. Então foi um caso bem emblemático e um caso que deu muita visibilidade à causa, porque antes disso não havia outros, então as pessoas achavam que iam passar impunes, exatamente, né? Que ia passar em branco, que o racismo compensava. E com essa decisão lá de um juiz do Rio de Janeiro, ele mostrou que não, que na verdade a justiça brasileira, ela tá aqui para punir, sim, esses casos de racismo e de injúria racial. Muito bem. E como a formação dos operadores, né, do direito influencia no combate ou na reprodução do racismo? Então, a formação dos operadores do direito influencia muito no combate ou no racismo. Por quê? Dentro do curso de Direito, a gente tem uma matéria de direitos humanos, e dentro dessa matéria de direitos humanos, a gente lida com diversas questões e aprende sobre todas as formas de racismo e sobre todas as formas que possam atingir a dignidade da pessoa humana. E essa formação, ela colabora porque a partir do momento em que o estudante sai da faculdade, vira o operador do direito, ele pode influenciar outras pessoas e até mesmo buscar por justiça, para que esses casos não venham a ocorrer. Agora, se a gente não tem essa formação dentro da faculdade, a gente vai estar reproduzindo novamente um racismo estrutural. Vai ser uma coisa muito ruim, porque não vão aprender, não vão ter a empatia e principalmente não vão levar a sério os casos. Mas eu acredito que no Brasil hoje, os operadores do direito, eles saem da faculdade sim com uma boa formação em direitos humanos, não só na questão do racismo, mas voltado para a dignidade da pessoa humana. Entendi. Na sua opinião, doutora, qual é o papel da sociedade civil no enfrentamento à discriminação racial no Brasil? O papel da sociedade civil é justamente propagar essa educação antirracista, é denunciar casos de racismo, é fazer campanhas contra o racismo, sejam campanhas na internet, sejam paralisando em frente à avenida, a uma rua, a um sinal, seja de qualquer forma. O papel hoje da sociedade civil ele é muito importante para que a gente tenha plenamente um combate antirracista, porque é dentro da educação, dentro de todos os locais, e eu acho que o principal é denunciando os casos e ajudando também essas pessoas que sofrem racismo. Exato, e ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro, e se fosse comigo, eu não gostaria de ser tratado dessa forma, né? Exatamente. Doutora, algo que eu não lhe perguntei, que você gostaria de estar falando, que acha importante estar aqui enfatizando para a gente, sinta-se à vontade e dê suas considerações finais. Bom, minhas considerações finais é o seguinte: primeiramente gostaria de agradecer novamente por estar aqui na Rádio da Defensoria. Eu acredito que só o fato de nós estarmos falando aqui sobre esse assunto, a gente já vai estar abrindo portas para as pessoas que estão nos ouvindo também. Se você já sofreu algum caso de racismo, de injúria racial, não deixe o seu direito passar. Se você vê alguém também sofrendo esse tipo de discriminação, ajude essa pessoa, denuncie e vamos seguir em frente contra o racismo, contra a injúria racial. Vamos propagar essa educação antirracista, porque nós vivemos em uma sociedade diversa e para todos nós vivermos plenamente bem, a gente precisa de uma sociedade boa. E eu acredito que se esse racismo for mais propagado, essa injúria racial, a gente vai viver numa sociedade ruim. E isso não é bom só para as pessoas que sofrem esse tipo de discriminação, mas é ruim para todos nós.
Então, basicamente é isso. Se coloque no lugar da outra pessoa e busque ajudar de alguma forma. E é isso. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada você ter disponibilizado seu tempo e ter passado todas essas informações tão valorosas para a gente. E lembrando a você que está aí nos acompanhando, se você sofrer ou ver alguém passar por algum tipo de discriminação racial, Disque 100, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos ou Disque o 190. Não deixe passar em branco, não deixe passar impune. Isso tem que acabar, gente. A gente vive em pleno século XXI e a gente não pode mais permitir esse tipo de coisa acontecendo. Somos irmãos, somos iguais uns aos outros, independentemente de raça, cor, posição social, todo mundo é igual. E vamos combater essa desigualdade, né? E nós conversamos com a doutora Nicole Salustiano, advogada, e falamos sobre as leis contra o racismo que ganham destaque após novos dados de discriminação. Vamos acabar com esses dados, vamos diminuir isso e viver de igual para igual e ser mais empáticos uns com os outros. Então compartilhe essa informação. Nós estamos no Spotify, no Deezer e no YouTube pela nossa rádio web da Defensoria. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE e até a próxima. Tchau, tchau.